Tá? Então nós vamos determinar a aceleração do sistema de um bloco que está sobre um plano inclinado, tá? E a gente supõe o seguinte, que ele vai se movimentar. Nesse caso, nós vamos supor que o bloco vai se movimentar, certo? E então nós vamos, deixa eu primeiro aqui calibrar aqui a nossa caneta, rapidão. Esqueci de calibrar. Eu gosto de usar essa caneta aqui, ó. Essa. Beleza. Então olha só, antes de tudo, para a gente identificar a aceleração, para a gente fazer o estudo das forças que tem no meu sistema, o primeiro passo é identificar quais são essas forças que agem no meu bloco, certo? Não é assim que a gente aprendeu? Bem, mas antes disso a gente precisa também dizer, traçar um sistema de referência para a gente referenciar os nossos vetores, tá? Então, a gente vai traçar um sistema de referência, ok? Beleza. Ok? Então, ó, a gente vai traçar um sistema de referência XY. Ok? Aqui é o eixo X. E aqui é o nosso Y. Ok? Tá? Beleza, agora a gente precisa determinar quem são as forças que agem no nosso sistema. Tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou escolher o azul. Tá? O azul vai ser as forças. Então, vamos lá. Quais são as forças que você identifica agindo no nosso bloco? Força normal, né? Qual é a força normal? Olha lá. Força normal é essa força aqui, ó. Qual outra força você identifica? Peso. Qual outra força? Se a gente supõe que tem atrito na superfície. Força de atrito, né? A força de atrito está para onde? Está para cá ou está para cá? Para a esquerda ou está para a direita? Está para a direita, né? Porque o corpo tende o quê? A se movimentar em que sentido? Para a esquerda, né? Vou até colocar aqui. Olha lá, ó. Supondo que o corpo ele tende a se movimentar para a esquerda, tá? Então a gente tem uma força de atrito. Ó, para onde? Nesse sentido aqui, ó. Ok? Então vamos identificar aqui vamos só identificar aqui quem são os vetores. Normal, peso, e aqui eu tenho o FAT. Ok? Beleza? Tá, depois que a gente faz isso, depois que a gente tem identificamos as forças, um detalhe antes disso. O que eu falei para vocês? Que toda vez que eu tenho um plano inclinado, certo? Eu tenho um plano inclinado aqui com um ângulo θ, seja qualquer o ângulo dele, eu vou ter um ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui entre o eixo Y e o vetor peso sempre vai ser, em nenhuma outra situação sempre vai ser igual a o ângulo de inclinação do plano inclinado, ok? Sempre vai ser. Então, esse cara aqui, ó,
vale θ, tá? Outra componente que a gente vê aqui, em relação ao nosso sistema de referência x e y, são as decomposições do vetor peso. Olha só, observa que o vetor peso, ele se divide em duas componentes. Uma componente na direção de y e uma componente na direção de x. A soma desses duas componentes y e x me dá o resultante p, tá? Então olha só para identificar aqui para vocês. Ok? Esse cara aqui, ó, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o P. Esse cara aqui é o P na direção de y. O P na direção de y. E esse cara aqui é o nosso P na direção de x. Ok? E aqui eu tenho um triângulo retângulo, e aqui a gente faz aquelas operações que a gente já sabe. Beleza? Então, depois que a gente já identificou tudo, qual é o próximo passo? Aplicar o que? A segunda lei de Newton, certo? Então vamos lá. Então olha só. Aplicando a segunda lei de Newton, tá, vamos já tentar. Fica muito ruim. Tá. Tá bom. Tem um detalhe que nessa daí a gente usou dois copos. Tinha uma aula copo B e a aula no dia. Ah, poxa, vocês me deixaram fazer isso no final. Agora que eu vi, não, porque agora que Tá bom. Tudo bem. Então vamos lá. Então é um sistema, né? Sistema massa, plano inclinado. Assim? Tá, então vamos lá. Então vou fazer aqui rapidinho, só pra gente... Vou colocar aqui o positivo para cá. Só identificar aqui rapidão as forças. Eu tenho uma normal para cá. Tem um peso. Tá, no caso aqui, naquele caso ele estava ligado por uma corda, né? Tá, então eu vou ter uma tração aqui. Vou colocar assim. Uma tração. E aí, bem, eu vou supor o seguinte, eu vou supor que o movimento do meu corpo aconteça nesse sentido aqui, ó. Bora supor que o movimento do corpo aconteça nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, se eu suponho que o movimento do meu corpo acontece nesse sentido, eu tenho uma força contrária ao movimento desse corpo, chamada força de atrito, tá? Eu vou destacar ela, colocar ela de amarelo, só para diferenciar, para você saber que ela é de atrito. Tá?
vou escrever ela aqui de amarelo mesmo. Esse é o FAT, tá? Então aqui, ó, anormal, peso, e novamente aqui as decomposições dos vetores, né? Os vetores que compõem o peso. Então esse cara aqui vai ser o nosso P na direção de Y. P na direção de Y. E esse cara aqui, o P na direção de X. E o ângulo entre os dois, esses vetores aqui, ó, quanto que vale esse ângulo aqui? Isso. 30 graus. Beleza? Tá, agora a gente precisa ver quais são as forças que agem no bloco B. Nesse bloco aqui que a figura te chama de bloco B. Quantas forças vocês identificam? Acho que é bom trocar o Que? termo, porque no outro a gente usou B como se fosse aquele. Não tem problema não. Independente de quem é A ou B, não se preocupa não. Tá? Depois a gente pode nomear, é porque essa figura eu peguei da internet e já estava assim. Tá? Ok? Então, quais são as forças que você identifica no bloco B? Tração e peso. Vou colocar de azul também, tá? Então a gente tem uma força tração. Olha lá, foi de tração para cima. E eu tenho uma força peso que já está aqui, ó. Só vou colocar de novo aqui. Tá? Tem, a gente vai já identificar. Ah, eu não coloquei, desculpa. Tá, vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma tração. Aqui também, né? Beleza. Então aqui a gente já identificou todas as forças do nosso sistema, eu acredito, né? Então, feito isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente o quê? Fazer a segunda lei de Newton, certo? Aplicar a segunda lei de Newton. Então, a gente volta aqui para a nossa figura. Essa aqui eu vou apagar. Esse aqui estava errado. Tá? Então, aplicando a segunda lei de Newton, o que eu tenho? Né? A gente vai começar primeiro para o bloco A, tá? Então, olha lá, ó. Vou chamar... Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, para o bloco A, vou colocar aqui. O bloco A, a gente vai ter o seguinte, ó, que a força resultante ela é igual a quem? O somatório, não é isso? De 1 até o infinito das F forças, e tudo isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Então olha só, para o bloco A a gente vai fazer o seguinte: em relação a x, eu vou ter o quê? Vamos voltar para lá. Quais são as forças que eu tenho para o bloco A em relação a x? Só elas? Tem certeza? Você não vê nenhuma outra força em relação a x? E quem é esse cara aqui, ó? Ó, P de x, ele está na horizontal, observa, em relação ao eixo x, ó. Hã?
força-peso na direção de x. Ó, a força-peso na direção de x, ela é uma contribuição à força de atrito. Porque a força-peso na direção de x, ela está na mesma direção e sentido da força de atrito. Então, ela vai se somar com essa força aqui. E essas duas tendem a subtrair a essa força aqui, porque são vetores de mesma direção e sentidos contrários, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, em relação a x eu vou ter o t positivo, o φ negativo e o px também negativo, porque está no sentido negativo do x, ok? Então eu vou ter o seguinte, então eu vou ter que tração menos φ menos P de x tem que ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Então essa aqui eu vou chamar de equação 1, tá? E em relação a y, vou colocar aqui. Então, ó, em relação a y, quais são as forças que eu tenho aqui no meu bloco? Normal e P de? Que P? P de x ou P de y? P de y. Então, em relação a y, eu vou ter normal menos P de y, isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu vou chamar de equação 2. Ok. Quando você usa P de x e P de y, você elimina o P? Não elimino o P. Eu estou colocando o P em componentes x e componentes y. Entendeu? Na verdade, a somatória de P de x e P de y vai gerar o meu P. Então, o P eu não elimino. Eu só estou decompondo ele para poder fazer as operações necessárias em relação a x e em relação a y. Entendeu? Tá? Eu não estou eliminando. No caso, se fosse usar ele, não estaria em relação a y. O P, se a gente olhar para P, olha lá, ó. P, ele tem uma componente x e y, então eu não consigo operar o P sozinho com x e o P sozinho com y. Eu sou obrigado a decompor o meu P para que eu possa operar com os vetores na vertical e na horizontal, entendeu? É só por isso, mas eu não estou eliminando o P, ok? Tá? Beleza. Bem, voltando para cá, ó, se a gente observar aqui a nossa figura, o corpo ele se move na horizontal, né? Como a gente já viu. Então, na vertical ele não tem movimento, significa que a aceleração dele é quanto? Não, perfeito, é constante, zero é constante, não muda. Não está errado não, tá? Então, olha só, então a aceleração nesse caso aqui zero, certo? E o que sobra? Sobra o quê? Que a normal é igual a peso de y, ok? Beleza. Tá? Bem, a gente sabe que por definição a gente sabe que é o seguinte, por definição, φ é igual a μ vezes normal, certo? φ é μ vezes a normal. Então, no nosso caso, φ vai ser igual a quem? A normal, mas quem é a normal?
P de Y. Então, Φ vai ser Mi vezes P de Y. Tá? Olha lá, ó. Substituindo. Opa. Substituindo em 1, certo? Ó, se eu substituir em 1, eu vou ter o quê? Tração. Tração menos Φ, quer dizer, quem é Φ, né? Φ é Mi vezes P de Y. Menos quem? Menos P de X. Isso aqui é massa vezes a aceleração. E aí agora eu posso chamar esse cara aqui de 3. Ok? Tá? Bem, então, beleza. Então acho que a gente conseguiu encontrar a equação que descreve o movimento na horizontal do bloco A, tá? Na direção de X. Ok? Agora eu preciso saber qual é a equação que descreve o movimento do corpo B. E aí eu vou juntar a equação que descreve o movimento do corpo B com a equação que descreve o movimento do corpo A e encontrar uma equação comum para as duas para determinar a aceleração desse sistema, igual nas últimas aulas, tá? Então, vamos abrir uma outra página aqui. Tá? Então a gente vai olhar agora para o bloco B, certo? Bem, quais são as forças que agem no bloco B? A gente vê que se a gente traçar um sistema de referência em relação ao bloco B, ó, se eu traçar um sistema de referência, eu vou traçar esse aqui de vermelho, só para diferenciar. Tá? Traçar um sistema de referência em cima do bloco B. A gente vê que ele só... Não, fiz errado. Tá? Em cima de B. A gente vê que não tem necessidade de traçar um sistema de referência na horizontal, porque a gente não tem forças na horizontal. Eu só tenho força na vertical, então não tem necessidade de traçar um sistema de referência para cá, tá? Isso aqui vai ser o nosso Y, tá? Então eu tenho o que? Tração menos a força peso, né? Força peso, eu nem coloquei aqui essa força, esqueci. Tá? Esse aqui é o peso de B, né? Não cometeu o erro do passado. Esse aqui é o peso de A. Lembra que eu estava esquecendo toda hora? Na última aula, tá? Depois a gente ajeita lá. Então, o peso de B. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Então, em relação ao B, ó. Então, olha só. Em relação ao corpo B, a gente vai ter o seguinte, ó, que a força resultante
ela é igual à somatória de todas as forças de F de I, e isso é igual a massa vezes a aceleração. Todas as forças que eu tenho no corpo B são só forças, são todas no eixo X, no eixo Y, certo? Então, no caso, no eixo Y, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter tração menos o peso de B é igual a massa vezes aceleração. Bem, qual é o detalhe que está faltando aqui em massa vezes aceleração? Qual o detalhe? Hã? Aceleração, no caso, vai ser gravidade. Não. A gravidade ela já está fazendo a participação dela aqui no peso. Essa aceleração aqui é a aceleração do conjunto bloco A e bloco B. Eu quero saber o seguinte: qual é o detalhe que eu tenho aqui em MA, que eu falei na última aula? Hã? Não sabe? O sinal, pessoal, aqui tem que ser negativo. Por quê? Porque o sistema está descendo e o meu sistema de referência está para cima. Então ele é contrário ao sistema de referência. Então essa massa vezes aceleração aqui no caso tem que ser o quê? Negativo. Certo? Bem, aqui eu vou chamar de equação 4. Tá? Deixa eu voltar para cá. Aqui eu vou colocar aqui o nosso A, porque senão a gente vai confundir depois. Aonde? Antes de Mi. Antes do Mi? Aqui? Antes. Aqui? É o quê? É um T, tem um vetor, porque ficou tortinho aqui o vetor em cima. Tá? Tá. Isso aqui vai gerar em PDF. No final. Não, tudo bem. Depois eu vou colocar lá no site, aula tal, entendeu? Página 1, página 2, página 3. Tá? Inclusive eu nem identifiquei a página aqui no canto, tinha que ter feito isso. Página 1. Tá? Vou voltar pra cá. Quem é? Ei, beleza, então olha só, agora comparando a equação 3, ó, com a equação 4, a gente vê que nas duas equações eu tenho um termo T, tração, né? E essa tração aqui, ó, ela é comum, tá? Porque observa que a corda que puxa o bloco A é a mesma corda que puxa o bloco B, então as trações são as mesmas, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Se nós substituirmos A4 eu acho que é em 2, né? É 2? 4 em 3, isso. 4 em 3, a gente vai ter o seguinte, olha lá, ó. A gente vai ficar assim, ó, nosso problema de substituição. A gente pode fazer por sistema ou por substituição, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Vou escrever A1 T menos Mi PA de Y menos PX, né? PAX isso aqui é igual a massa de A, que eu tinha esquecido de colocar o Azinho, que é a massa do bloco A, certo? E aí agora eu vou colocar T menos o nosso PB
é igual a massa de B, A. E aí aqui, ó, eu tenho um sistema, certo? O que eu posso fazer? Eu multiplico esse cara aqui por menos 1. Assim, aqui é menos. Ok, valeu. Multiplica esse cara por menos 1, certo? E depois eu somo, não é isso? Multiplica aí e soma. Ok? Multiplica e soma. Então o que a gente vai ter no final disso tudo? Eu vou ter o seguinte: eu vou ter que o peso de B menos mi peso de A na direção de Y menos o peso de A na direção de X é igual a MA A mais MB A. Certo? Depois que você multiplicar e somar, eu vou ter isso aqui como resultado. Ok? Vou destacar aqui. Certo? E agora qual vai ser o próximo passo? Determinar quem é A, tá? Detalhe, a gente precisa lembrar o seguinte: peraí que travou. Aí. Lembrando que P é igual a MG, tá? Se nós lembrarmos que P é igual a MG, então eu posso escrever o seguinte: MBG menos Mi MAG. MAG na direção de Y. Vamos olhar para cá. Na direção de Y. Então, cateto adjacente é o meu cosseno, cateto oposto é o seno, certo? Então, PY é cosseno, PX é seno. Então, eu vou ter PAY é MAG cosseno de 30 graus, não nesse caso aí, certo? Aí, ó, menos o meu PA, que é MAG, vezes quem? Vezes o seno, né? E tudo isso é igual a MA mais, ó, já vou colocar a aceleração em evidência. Ok? E aí eu vou encontrar o valor final. Observa aqui, eu tenho G, eu tenho G aqui, eu tenho G aqui, eu posso botar N em evidência também, certo? E também tenho G aqui, tá? E MA está multiplicando, MA mais MB está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter o seguinte, ó, colocando G em evidência, que tem todos os nossos termos, eu posso escrever assim, ó, MB menos Mi MA cosseno de 30 menos MA seno de 30, tudo isso dividido por quem? Massa de ar mais
a massa de B. E isso aqui é a nossa aceleração. Bem, a questão é a seguinte: como é que eu sei como é que eu vou saber se a direção que eu escolhi, observe que eu escolhi hipoteticamente a direção do movimento do meu corpo. Eu disse que o bloco B desce e o bloco A sobe no plano, né? Como é que eu sei que de fato o bloco desce ou não? Bem, eu vou olhar para o resultado da aceleração. Se a aceleração que eu encontrar aqui for positiva, então significa que o corpo realmente faz o movimento que eu disse que ia fazer hipoteticamente. Porém, se a aceleração do corpo for negativo, isso diz o seguinte para mim: diz que o corpo não está subindo, ele está descendo. O bloco A puxa o bloco B. Então depende do valor da aceleração. Então vamos colocar aqui. Se ela for igual a zero, tá? Eles estão parados, está em equilíbrio. Isso aí, tá? Então, Isso nesse caso de achar essa aceleração, ela é mais, ela é mais consistente do que aquele outro modo, por exemplo, que a aceleração é igual a variação da velocidade. qual que é mais consistente? Porque, ela leva em consideração as forças reais de um objeto. Ah, sim, É sim. isso? Sim, é verdade. Porque antes a gente estudava o movimento e a gente não se preocupava quem era o agente causador do movimento. Agora não, agora a gente sabe que é um agente causador do movimento, que é a força, né? Então, a tendência é que a física 1, se nós tivéssemos mais tempo, a tendência era que nós fôssemos complicando cada vez mais o movimento. Primeiro a gente identifica as forças, depois a gente vai identificar os movimentos de rotação, depois o centro de massa, aí a gente começa a buscar o problema sendo mais próximo do real. Por enquanto a gente usa um sistema muito hipotético, tá? Muito ideal, vamos dizer assim. Que naquele caso da aceleração é igual a uma variação da velocidade sobre o tempo. Ele não diz nada, né? A aceleração era muito vazio assim, agora está se tornando mais próximo do real. Mais próximo, está se aproximando do real. Quando se fala de força, a gente começa a ver o real acontecer, tá? Então é o seguinte, ó, se A for maior que zero, então o sentido do movimento está correto, né? Professor, no caso dessa análise aí, ele faz o sistema em geral, todo, né? Isso, todo o sistema. Ele não leva em consideração o movimento só de A ou só de B. Não, porque os dois são ligados por uma corda. Então é o sistema de tanto de A quanto de B, tá? Se não, está errado, tá? Então, basicamente, para nós resolvermos problemas de plano inclinado, a gente já viu todos, tá? Com atrito, sem atrito, sistema, tá? Bem, deixa eu logo salvar aqui essas aulas para não perder.
Só salvar aqui, tá? Pra gente não correr o risco de perder a aula. Já pensou? É sacanagem. Hã? Entendi. Tá, calma, só tô salvando. Beleza. Qual é a página que você quer? Página. Isso aqui? Tá, deixa eu parar aqui a gravação. É NA,